Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria, mais uma semana iniciando na presença do Senhor, com o privilégio de poder compartilhar da palavra de Deus com você, meu irmão, meu amigo que está aí a nos ouvir, a participar conosco desse tempo. Por isso que eu gosto sempre de convidá-los a parar um pouco das suas atividades, aquilo que vocês estão fazendo, para juntos meditar na boa palavra de Deus. Prometo que não levarei mais de 15 minutos, no máximo 12 a 13 minutos falando com vocês e pensando a respeito da grandeza e das promessas de Deus para as nossas vidas. Para tanto, eu quero que você abra a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, para lermos do versículo 37 ao versículo 41. É uma passagem que chama muito a atenção. Me chama a atenção porque Pedro, ele vem aqui falando de uma realidade que todo ser humano precisa compreender e precisa colocar em prática em sua vida. Ou seja, em nossas vidas, né? Nós precisamos compreender isso para podermos conhecer e prosseguir conhecendo um pouco da palavra de Deus e do Deus da palavra. Que não adianta você conhecer a palavra de Deus e não conhecer o Deus da palavra. Portanto, Atos capítulo 2, versículo 37. Abra sua Bíblia, acesse conforme você a tenha em mãos. Não deixe de fazer isso, pois isso é muito importante para você. Diz assim a boa palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 37 em diante. Ouvindo ele essas coisas, compungindo-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, mas para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Palavra de Deus. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor ainda olha para nós com olhar de misericórdia. O Senhor ainda olha para nós com amor. E o Senhor ainda oportuniza o tempo para voltarmos atrás e reconhecer a Tua grandeza. Ajuda-nos, Senhor, a nos arrepender de todos os nossos pecados e a confessar o Teu nome como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Louvado seja Deus. O texto da palavra de Deus é um texto que chama muito a minha atenção e que eu gosto muito, onde dá-se o evento em que Jesus Cristo deixou para os seus apóstolos, seus discípulos, uma ordem para que eles ficassem em Jerusalém até serem revestidos do poder de Deus. E ali havia muita gente, povo daquela região e os povos de outras cidades. E a gente percebe que quando Deus derrama do seu Espírito, todos que estavam ali começaram a falar na língua em que o povo que estava reunido, todos entendiam na sua própria língua. E aqui Pedro, ele sempre muito ousado, ele chama a atenção. E uma coisa interessante nesse texto é que diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiram, ou seja, ficaram constrangidos e perguntaram:
perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? Né? Quantas vezes nós não temos uma resposta para algumas perguntas, algumas indagações? Quantas vezes a gente pede para Deus falar conosco e nós não sentimos Deus falar? Sabe por quê? Porque muitas das vezes o nosso coração está endurecido e nós não queremos ouvir Deus falar, mas nós queremos ouvir aquilo que nós desejamos, e muitas vezes Deus não nos responde conforme nós queremos. Pedro, ele é muito direto na sua resposta, quando ele responde: arrependei-vos, arrependei-vos, olha o que ele fala: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Batizado para quê? Batizado para que você possa dar testemunho. Mas o que é preciso primeiro você fazer? A primeira coisa que todo ser humano, todo homem, toda mulher precisa entender: que nós somos pecadores e somos indignos, mas que a graça de Deus está sendo derramada sobre as nossas vidas. Que a partir do momento que nós reconhecemos a nossa situação pecaminosa, nos arrependemos, nos convertemos, ou seja, mudamos de vida, nós começamos a experimentar da parte de Deus algo diferente, algo novo. E é isso que Pedro está falando assim: arrependei-vos e sejam batizados. Para você ser batizado, para você dar o seu testemunho, primeiro é preciso que você seja uma nova criatura. Os seus hábitos anteriores têm que ser mudados. A sua vida, ela tem que ser regida de uma forma diferente. Eu acho muito bonito quando eles vêm perguntar para os apóstolos e para os irmãos o que eles falam. Pedro, ele fala de uma forma bem direta, que devemos se arrepender. E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Que dom é esse? O dom de discernir. O dom para você poder entender o que é certo e o que é errado. Para você não ficar fazendo aquilo que desagrada a Deus. Muito pelo contrário, procurar uma vida que agrada a Deus. E quando nós procuramos uma vida que agrada a Deus, nós procuramos nos desviar do mal, do pecado, da maldade desse mundo. O mundo, ele te oferece muitas coisas para te afastar de Deus. O mundo, ele só traz prazeres que te jogam para longe de Deus. Mas hoje, Deus está te convidando para uma vida de intimidade. Olha o que fala aqui, versículo 39, diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Deus hoje, Ele está chamando todos os povos a um arrependimento, a uma vida de renúncia, a uma vida na sua presença. Eu não sei o que tem te prendido, eu não sei o que você tem escolhido, mas o que nós precisamos escolher é fazer parte da Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo é um grupo de pessoas que reconhece a sua situação de pecador, mas que se arrepende e confessa ao Senhor e procura viver uma vida diferenciada. E esse processo nós chamamos de processo de santidade, de santificação, um processo de proximidade de Deus, um processo onde você vai estar dando testemunho das coisas que o Senhor Jesus fará em sua vida. E foi para isso que Deus nos chamou, para dar testemunho, para fazer a diferença no mundo em que nós estamos vivendo. Quando a igreja, que é esse grupo de pessoas que se reúnem num determinado lugar com o propósito de adorar e de servir a Deus, se conscientizar
de que nós fomos chamados para dar sabor, para fazer a diferença, para dar luz em meio às trevas, para trazer luz. A igreja não vai precisar de muita coisa, porque o Senhor mesmo, Ele vai acrescentar aqueles que se salvarão, irão sendo salvos. Quando nós damos um bom testemunho, quando nós vivemos uma vida de influência para os outros, não é preciso você fazer muita coisa, basta tão somente você viver a palavra de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe para que possamos assim influenciar as pessoas que estão à nossa volta, que possamos nos arrepender, confessar os nossos pecados e procurar seguir a Cristo. Faça isso e você verá que a sua vida será diferente, que as coisas que irão acontecer na sua vida te fará uma pessoa muito feliz. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós louvamos o Teu nome por esse tempo e clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos dê uma mente sadia, um coração puro, para podermos entender a Tua vontade nesse tempo. Abençoa, Senhor Deus, cada lar representado aqui, cada vida que irá ouvir essa reflexão, que o Senhor possa estar falando aos seus corações, assim como o Senhor falou comigo. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado por você estar comigo nesse tempo de reflexão. Não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o seu like, o seu joinha aí. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você possa receber todas as nossas mensagens. O meu objetivo aqui é levar para você todas as manhãs uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra que irá mudar a sua vida. Compartilhe e não deixe de se inscrever. Um grande abraço e que Deus te abençoe.